So today, in this session, I'd like to look briefly at some of the stages of the journey that we make when we begin to meditate. Nesta próxima conferência, eu gostaria de fazer uma aproximação breve sobre os estágios que todos nós atravessamos em nossa jornada da meditação. And also to look at the place of Scripture in our spiritual journey. E também olhar para o local da Escritura em nossa jornada espiritual. And the influence, obrigado. And the influence of meditation in awakening our spiritual intelligence to read Scripture with new eyes. E a influência da meditação na nossa inteligência espiritual ao ler a Escritura com olhos espirituais. I was talking yesterday about John Cassian, the monk in the 5th century, who wrote about meditation and passed on this tradition to us through John Main. Falava ontem de João Cassiano, esse monge do 5º século que escreveu acerca da meditação e transmitiu essa tradição até chegar a John Main. And in the 10th conference, he describes how he went to one of the old monks and asked him, "How can I pray? My mind is always busy and distracted and full of problems. How can I pray?" Então ele conta ter consultado esse velho monge, esse velho Abba, e perguntado para ele: como é que eu posso orar? Minha mente está sempre tão ocupada com distrações e pensamentos. Como é que eu posso orar? And the old monk, called Abba Isaac, said, "A good question. E o velho monge, a quem chamavam de Abba Isaac, ele respondeu: essa é uma boa pergunta. He said, "You are next door to understanding when you know what question to ask." Você está na porta ao lado da compreensão de qual é a pergunta que deve ser feita. And questions are usually more important. They open more ways of understanding for us than answers. E as perguntas normalmente são muito importantes para abrir a nossa mente, mais até do que as boas respostas. Jesus asks many questions in the Gospel. Jesus nos Evangelhos formula muitas perguntas. That's why we can see him as a teacher. E é por isso que nós podemos vê-lo como mestre. A teacher is not just an instructor giving information or skills. Mestre não é instrutor que passa informações ou especializações. A teacher is someone who wants to open the mind of the student. O mestre é aquele que deseja abrir a mente do estudante, so that they can discover the truth for themselves. Para que o estudante descubra a verdade por si mesmo. And the good teacher wants to share everything he knows or she knows with the student. E o bom mestre deseja compartilhar tudo o que ele ou ela sabe para os seus estudantes. But to share everything, of course, the student's mind has to be open. Mas para compartilhar todas as coisas, é claro que as mentes dos estudantes precisam estar abertas. And it's the right question at the right time that can open the mind of the student. E só a pergunta certa, na hora certa, é que pode abrir a mente do estudante. Can you think of a few of the questions that Jesus asks in the Gospel? Será que você pode se lembrar de algumas das perguntas que Jesus faz nos Evangelhos?
or one. Alguém lembra de uma? Quem sabe que eu sou? Quem diz que eu sou? Quem diz que Who do you say I am? Yeah. Who do you say I am? One of the most important questions. Yeah. Quem você diz que eu sou? Essa é uma das perguntas mais importantes. tu me amas. Do you love me? Do you love me? Yeah. Tu me amas? O que procurais? What is it that you are seeking? What are you looking for? O que procurais? Queres que eu te faça? What do you want me to do What do you want me to do for you? for you? Yeah. O que queres que te faça? Hmm? Here I am, Lord. Here I am, Lord. Yes. And why are you afraid? E por que tem medo? So, the right question opens the mind to new depths and new clarity of understanding. Portanto, a pergunta certa abre a mente para novas profundidades do entendimento. So, John Cassian asked, how can I pray? How can I deal with my disturbed mind? Então, voltemos à pergunta de João Cassiano. Como posso eu orar? Como eu posso lidar com a minha mente perturbada? And Abba Isaac welcomes the question. E Abba Isaac acolhe a And pergunta. he says, if you know what you need, then you can recognize it when you find it. E ele diz assim: se você sabe aquilo de que você precisa, você poderá reconhecê-lo quando o encontrar. And he said, now I can tell you a very simple way of prayer, which was taught by the oldest monks of the desert, who themselves heard about it from the apostolic generation, the first generation. Agora, Abba Isaac continuou, agora eu vou lhe falar de uma forma de prece que eu mesmo aprendi dos antigos padres do deserto e que eles aprenderam da primeira geração cristã, da geração apostólica. And then he taught that the first generation of the church. Did you say that? He taught? The first generation, did you say that? Yeah. Yes. Okay. So, and then he gives Cassian the essential teaching on how to meditate that we have shared during this retreat and which we teach to everyone. Foi então que o Abba Isaac compartilhou com João Cassiano o ensinamento que é o mesmo que nós passamos aqui e que é o mesmo que a gente ensina em toda parte. And then Cassian says, we began to pray in this way with the one word. E então Cassiano nos diz, eu comecei a orar dessa forma, com uma única palavra. And he said, at first, he thought it was going to be really easy because it was so simple. E, a princípio, ele pensou que iria ser muito fácil, porque era muito simples. But then he said, we found it was actually quite challenging. Mas depois ele diz, nós descobrimos que era muito desafiador. But then he said, very quickly, he began to see the fruits of the practice, especially in the way he read Scripture. E ele continua dizendo que muito cedo ele percebeu os frutos daquela prática, especialmente na maneira com que ele fazia a leitura das Escrituras. He said, of course, he had read and memorized Scripture before. E ele nos diz que, é claro que ele já havia feito a leitura e, inclusive, memorizado as Escrituras antes. The monks of the desert didn't like to own anything, even books,
And so they learnt most of the Bible off by heart, especially the Psalms and the Gospels. Os monges do deserto não costumavam possuir nada, nem mesmo livros. Por isso, eles decoravam a Bíblia toda. Before Google, people had good memories. Antes do Google, as pessoas tinham boa memória. So, but even though they had read read the scriptures and memorized them, Cassian said, in the experience of meditation, the scriptures began to open to him. Então, ele continuou dizendo que, ainda que ele tivesse lido as Escrituras e memorizado elas, depois da prática, a leitura como que se abriu, a Escritura como que se abriu para ele. He said, now it was as if we could see into the very depths, he said, into the bone and marrow of the scriptures. We could see right through into the heart of the meaning. Ele disse que aquela prática o ajudou a enxergar diretamente a essência do significado daquela leitura. And then he said also it was as if we had written the words of scripture ourselves. E ele disse que ele sentia como se ele mesmo tivesse escrito aquelas palavras da Escritura. What do you think that suggests? E o que é que você acha que isso sugere? He felt that they had written the scripture. Ele sentiu como se ele tivesse escrito a Escritura. Deep connection with the meaning. Conexão profunda. Com significado, with the meaning. With meaning, com significado. Yeah. So my experience now resonates with the experience described in the scriptures. Então, a minha experiência agora entra em ressonância com a experiência descrita na Escritura. John Main says that meditation verifies the truths of our faith in our own experience. John Main nos dizia que a meditação verifica as verdades de nossa fé em nossa própria experiência. So I'd like to look now at the journey we begin when we meditate, and also at some passages of scripture that we can read or listen to together to see how they speak to us in the light of meditation. Vejamos agora brevemente os estágios pelos quais passamos em nossa jornada da meditação. E vamos abordar também algumas passagens da Escritura que nos ajudam a relacioná-las com a nossa própria experiência. Muito obrigado. Thank you. So, when we, I shared with you my first memory of the first time I meditated. Eu compartilhei com vocês a minha primeira memória da primeira vez que eu meditei. And I think if we begin this journey, we always remember the first time we heard about it or the first time we tried to meditate. E creio que sempre que iniciamos essa jornada, a gente sempre lembra da primeira vez que nós entramos em contato com ela ou da primeira vez que meditamos. So, somebody tells us about this way of prayer. Então alguém nos conta acerca dessa forma de prece. They tell us to sit down and let go of our thoughts. Nos diz para nos sentarmos e abandonarmos nossos pensamentos. And to say our word. E para repetir a nossa palavra. And the first thing we discover is that this very simple way of prayer is not easy because we are constantly distracted by our thoughts and plans and worries.
E a primeira coisa que nós descobrimos é que essa prática não é tão fácil, apesar de ser muito simples, porque a nossa mente está sempre ocupada com fantasias e preocupações. So what do? Most of us, we give up. Então, o que é que a maioria de nós faz? We think, Desiste. I can't do this. Pensa, eu não consigo fazer isso. There are easier ways to pray. Deve haver formas mais fáceis de Give rezar. me something straight away. Só me dê alguma coisa que eu possa usar instantaneamente. Give me a feeling of comfort, of consolation, devotion. Me dê uma sensação de consolo, de devoção. So, I prefer to stay with that. Eu prefiro ficar com isso. It's okay. Tudo bem. No one said that you have to meditate. Ninguém te disse que você deve meditar. But the wisdom of our tradition, the wisdom of the church, says that all forms of prayer move us on a journey into contemplation. Porém, a verdade da nossa tradição, a verdade da igreja é a de que todas as formas de prece nos fazem encetar uma jornada em direção à contemplação. So, eventually, we all end up in contemplation. Desse modo, no final das contas, todos terminaremos na contemplação. Maybe in the last few hours of our life. Talvez nas últimas horas de nossa vida apenas. But the sooner the better. Mas quanto antes melhor. Because why waste time? Porque qual a razão de perdermos tempo? Because the experience of contemplation is the experience of God's grace flooding our inmost heart. Porque a experiência da contemplação é a experiência da graça de Deus Through the Holy Spirit, através do Espírito Santo and irrigating every part of our life. e que se distribui em todas as partes de nossa vida. So, okay, we give up because we think it's too difficult, Tudo bem a gente desistir porque achamos que é muito difícil or we're not getting an immediate return. ou porque não temos uma resposta imediata. But maybe there's something in the experience that still attracts us. Mas talvez haja algo na experiência que ainda nos atrai. We discovered something new, Descobrimos algo novo, difficult to describe, difícil de descrever, but a new level of intimacy with God, mas um novo nível de intimidade com Deus, a new kind of union, um novo tipo de união, maybe for half a second. talvez por apenas meio segundo, But we know that there's something more in it. mas sabemos que há algo mais naquilo. And so maybe we come back to meditation. E talvez voltemos a meditar. And if you want to learn to meditate, it's very, very helpful, maybe necessary, to meditate with other people on a regular basis. E se você quiser realmente aprender a meditar, é de muita ajuda, é de instrumental ajuda você meditar com outras pessoas regularmente. The reason it took me so long to begin to meditate is because I had no one to meditate with at that time. A razão pela qual, para mim, foi tão demorada a fase de aprendizado da meditação é que eu não tinha, naquela época, ninguém com quem meditar. But very different today, where children can meditate in the class with other children. É muito diferente dos dias de hoje, em que crianças podem meditar com outras crianças na sua sala de aula. And each of you can connect with a meditation group or start a meditation group with the help of others. E cada um de vocês pode se ligar a algum grupo de meditação ou mesmo iniciar um novo grupo de meditação com outras pessoas. So it's much easier now to start again. É muito mais fácil hoje no dia iniciarmos novamente, reiniciarmos. And we're doing the same practice, the same simple work of attention,
E continuamos a fazer a mesma prática, a mesma obra da atenção. And then this leads us to another level of consciousness. O que nos leva a um outro nível de consciência. See, this first level of consciousness is just our superficial mind. O primeiro nível de consciência era apenas o da mente superficial. This is the state of distraction. Esse é o estado em distração. And we're always on the verge of being distracted. E estamos sempre a ponto de nos distrairmos. When I was talking a few minutes ago, and the two ladies very kindly started to clean the board. Eu estava falando alguns minutos atrás e as duas senhoras muito gentilmente começaram a limpar o quadro. Half of you stopped listening to what I was saying and were watching what was happening on the board. Eu podia ver que a metade de vocês parou de ouvir o que eu estava dizendo e estava prestando atenção no quadro. We absorb about 10% of what we think we are listening to. Na verdade, nós absorvemos apenas 10% daquilo que nós pensamos estar ouvindo. But what a wonderful gift attention is. Daí se vê que maravilhosa dádiva é a atenção. It's what makes us human. É o que nos torna humanos. And yet how terrible it is when our capacity for attention is damaged. E ainda assim, Capacity. Yeah, I was trying to remember the adjective you used. How terrible, yeah. Sad. Quão terrível é perdermos essa capacidade da atenção. And this is what we're doing to our children. E é isso que nós estamos fazendo com nossas crianças. We're giving them means of distraction at the age of 2 or 3 years old. Nós estamos lhes dando meios de distração desde os 2 anos de idade. Doctors advise that children should not be exposed to a digital screen at least before the age of 5. Os médicos aconselham de que as crianças não deveriam ser expostas a uma tela digital antes dos 5 anos de idade. But it's very useful for keeping children quiet. Mas é muito útil para manter as crianças quietas, né? It's a bit like giving them a bottle of cachaça. Mas é um pouco parecido com darmos a elas uma garrafa de cachaça, That also will keep them quiet. que também os manteria quietos, né? So it is our capacity for attention is easily damaged. Então essa nossa capacidade para a atenção é facilmente prejudicável. And imagine how that affects our ability to make relationships or to sustain existing relationships. Imaginemos o quanto isso afeta a nossa capacidade de nos relacionarmos com outras pessoas ou mesmo de mantermos relacionamentos com outras pessoas. Women are always complaining that men don't pay attention. As mulheres sempre reclamam que os homens não prestam atenção nelas. I don't know if men complain the same as they do sometimes. Eu não sei se os homens também reclamam da mesma forma, talvez algumas vezes também. But maybe that explains why there are more women in meditation groups than men. Mas talvez isso explique por que há mais mulheres em grupos de meditação do que homens. Where the church is actually run by women. E porque a igreja, na verdade, é dirigida por mulheres. In any case, this is something that in our world today we need to think very carefully about. De todo modo, isso é algo que nós precisamos nos dias de hoje pensar cuidadosamente a respeito. Half of the children, maybe a quarter of the adults in the United States are on medication for attention deficit disorder. A metade das crianças norte-americanas e 1/4 dos adultos norte-americanos estão tomando medicamentos para corrigir déficit de atenção. And yet the evidence is that to teach a child to meditate makes a huge difference very quickly
to their capacity for attention at school and to their behavior in general. E, no entanto, as pesquisas demonstram que a prática da meditação para as crianças melhora a atenção e melhora o desempenho. Problem is, you don't charge, you don't make money out of meditation. You make money out of medication. A diferença é que não se faz dinheiro com a meditação, se faz dinheiro com a medicação. And it's easy to take a pill. E é mais fácil tomar uma pílula. It just takes you 2 seconds to pop a pill. Só leva 2 segundos para engolir uma pílula. It takes you 20 minutes to meditate. Leva 20 minutos para meditar. But which has the greater benefit? Mas qual dos dois tem o melhor benefício? So, anyway, at this level of consciousness, we are in our distracted surface mind. We're thinking about all the things we have to do, go to the supermarket, go to the garage, pay the bill, so on and so on. Então, naquele primeiro nível, nós estamos no nível da mente superficial, distraída, com todas as coisas que temos para fazer, com todas as coisas com que temos que nos preocupar, e assim por diante. And so when we start to meditate, we just start to learn not to fight the distractions, not to fight them, but to give our attention as well as we can to the mantra. Então, nesse primeiro nível, o que aprendemos é a não lutar com as distrações, mas sim nos concentrarmos no mantra. And then, gradually, the practice begins to grow and become part of our life. Gradativamente, a prática começa a crescer e se tornar parte integrante de nossa vida. We begin to recognize the benefits and the fruits. Começamos a reconhecer os benefícios e os frutos. And one of the fruits is community. E um dos frutos é comunidade. A new kind of spiritual friendship Novo, that develops with people you meditate with. novo tipo de amizade espiritualizada que se desenvolve entre as pessoas com quem você medita. So then we come to a second level of consciousness, E então chegamos ao segundo nível de consciência, where there are other kinds of distractions, onde há outros tipos de distrações, not what your shopping list and to-do list, não do tipo de distrações de uma lista de compras ou uma lista de coisas a fazer, but the deeper memories mas as memórias mais profundas and experiences of your life. e experiências de sua vida. So this is like the hard drive of our consciousness. Esse é como o HD da nossa consciência. And many of these memories, of course, are not yet integrated. Muitas dessas memórias, é claro, ainda não estão integradas. Memories of or feelings, memories of loss, Recordações de perdas, of grief, de pesar, of anger, de raiva, betrayal, traição, disappointment, desapontamento, shame. vergonha. And we all have these kind of memories. Todos nós temos esse tipo de recordações. And after most of us, after a period of time, we move on. E depois de algum tempo, para a maioria de nós simplesmente nos mudamos, quer dizer, saímos desse estado. And we think we've left these painful experiences behind us. E acreditamos ter deixado essas recordações dolorosas para trás. But in many ways, they continue to be active in our unconscious mind. Mas de muitas maneiras, essas recordações continuam a agir em nossa mente inconsciente, subconsciente. My mother died, I think, in 19
sorry, 1981. Minha mãe morreu em 1981. And of course I grieved deeply and long for her. E é claro que o meu luto foi profundo e longo. About 10 years later, I was driving past the cemetery where she was buried in London. Mas cerca de 10 anos depois, eu estava passando pelo cemitério onde ela foi enterrada em Londres. With a friend, I drove in just to visit her grave and say a prayer. Eu estava com um amigo e dirigi o carro para dentro só para visitar a tumba e rezar uma prece. And when I got to the grave, I had this enormous wave of grief came through me, as great as 10 years before when I was burying her. It was as if those 10 years hadn't passed at all. E ao chegar à tumba, me atingiu uma onda de luto tão forte quanto aquela que eu havia sentido 10 anos atrás, quando ela tinha acabado de passar. Então é como se os 10 anos não tivessem passado. Não levou muito tempo. Where did this come from? Mas de onde é que veio? I mean, we are mysterious beings. Somos seres misteriosos. And we think that time eradicates memories. Costumamos pensar que o tempo erradica as recordações Or diminishes our feelings. ou diminui os nossos sentimentos. But at some point in us, we have many memories that are not yet fully integrated or healed. Mas em algum ponto descobrimos que nós temos algumas recordações que ainda não estão completamente integradas ou curadas. And prayer is the great therapy. It's great what? The great therapy. Terapia. Mas a prece é a melhor terapia. In meditation, this healing work penetrates into the deepest part of our minds. Na meditação, essa obra de cura penetra as partes mais profundas de nossa mente. So, sometimes when we're meditating, we will feel a wave of feeling. We don't know where it comes from. Então, algumas vezes, durante a meditação, poderemos sentir uma onda de emoções que não sabemos de onde vem. It could be sadness, it could be anger. Podem ser até de tristeza ou de raiva. And we just have to go through it. E nós temos que apenas passar por elas, passar através We delas. don't repress it. Nós não devemos reprimi-las, We don't ignore it. não devemos But ignorá-las, to keep your attention on your word. mas devemos manter nossa atenção na repetição da palavra. And sometimes from our deep subconscious, memories break up into the surface of our mind. E em algum ponto, algumas memórias podem aflorar à superfície de nossa mente. And we say we're thinking about some relationship or some incident in our past, and we say, why am I thinking about this all the time now? Podemos estar pensando num antigo relacionamento ou em algum antigo incidente e começamos a nos perguntar, por que é que eu estou pensando nisso agora? So, again, we keep the attention focused. Então, repetindo, nós mantemos a atenção focalizada. Now, at this stage, at the surface of our mind, it's as if we're saying the mantra. No nível superficial de nossa mente, sentimos como se nós estivéssemos dizendo o mantra. So we're constantly interrupted, we keep coming back to the word. Somos constantemente interrompidos e voltamos a repetir a palavra. At this stage,
it's more as if you are sounding the word. Nesse segundo nível, tudo se passa como se nós estivéssemos ressoando a palavra. Ressoando. Ressoando. So now at this stage there's a little less effort. Nesse estágio há um pouco menos de esforço. As the mantra is beginning to sink more deeply into the heart. Porque o mantra está começando a mergulhar um pouco mais fundo no coração. And the distractions, either the superficial distractions or the deeper feelings, they are there, but they're not the center of our attention. E as distrações, tanto as distrações superficiais quanto as emoções mais profundas, elas estão lá, mas elas não nos estão confundindo tanto. We're beginning to discover the power of attention. Estamos começando a descobrir o poder da atenção, Which is like the power of love. Que é similar ao poder do amor. Because we love what we pay attention to. Porque amamos aquilo a que prestamos atenção. And the kind of attention we give creates the kind of world we live in. E o tipo de atenção que nós costumamos dar cria o tipo de mundo em que vivemos. We make the world what it is. Nós é que fazemos do nosso mundo o que ele é. We can't stop earthquakes, we can't stop death, we can't stop drought. Nós não podemos interromper a morte, não podemos interromper um terremoto, não podemos interromper a seca. But we create the kind of world we live in. Mas nós criamos o tipo de mundo em que vivemos. If it's a world of drug violence, se esse é um mundo de violência ligada a drogas, political corruption, de corrupção política, of something else I forgot, or conflict, yes. Se esse é um mundo de conflito, who creates that? Quem é que cria isso? We do. Nós. Well, our brothers and sisters, fellow human beings do. Ou nossos irmãos e irmãs, que são nossos companheiros humanos, né? Because it's their response to the world. Porque é a resposta deles ao mundo. The world is a violent place, I have to be violent. Se o mundo é um mundo violento, eu preciso ser violento. Everybody's taking a bribe, I will take a bribe. Se todos estão ganhando propina, eu também vou ganhar propina. That's how we see it. É assim que nós vemos. That's the kind of attention we give to the world. Esse é o tipo da atenção que damos ao mundo. And that's the world that we make. E esse é o mundo que nós fazemos. So this is why the contemplative mind, the experience of contemplation, is so important, not only for our personal lives, but for the kind of society we create, and for the next generation especially. E é por isso que a mente contemplativa, ou a prática da contemplação, é tão importante para o mundo em que vivemos e especialmente para as próximas gerações. Now, I'm not saying that meditation solves all our problems. Vejam que eu não estou dizendo que meditação resolve todos os problemas. If you are in debt when you sit down to meditate, you will still be in debt after the meditation. Se você tinha uma dívida antes de começar a meditar, depois da meditação você ainda vai ter a dívida. However, the way you deal with your debt and the way you think about it will be very different. Todavia, a maneira como você lida com a dívida e a maneira como você pensa acerca dela vai mudar completamente. So, the
journey of meditation is a journey into deepening attention. Então, a jornada da meditação é uma jornada de aprofundamento da atenção. Simply say, deepening love. Ou, para dizer palavras mais simples, é um aprofundamento do amor. Okay, then we reach another level of our consciousness. E então atingimos um novo nível de nossa consciência. And we hit a wall. E chegamos a uma parede. And we could say this is the wall of the ego. E podemos dizer que essa é a parede do ego. The ego is what is part of our psyche that develops at a particular age. O ego é uma parte de nossa psique que desenvolvemos numa determinada idade. It's very important that it develops. É muito importante que ele seja desenvolvido. But it's also very important that it is managed, that it develops healthily. Develops? That it develops healthily, in a healthy way. Mas também é importante que ele seja bem gerenciado, que ele seja desenvolvido de uma maneira saudável. So, do any of you have any children of about 2 or 3 years old? Alguém de vocês aqui tem filhos de 3 ou 4 anos de idade? You do? And What? grandsons also. Oh, okay, okay. So, what do you notice happens at about that age? E o que você nota que acontece nessa faixa de idade? What makes them different at 2 or 3 than, say, a 1-year-old? O que faz com que crianças de 2 a 3 anos sejam diferentes das crianças de 1 ano, por exemplo? Tudo é dele. Everything is theirs. Everything is theirs. Yeah. Say more. More. How? Como? Mais? Mais? As birras são muito, né? Oi? Birras, tem mais birras do que Birra. They fight against each other. They begin to fight. This is mine. Isso é meu. Eles começam a brigar. Yeah. And what do you think that is a sign of? E o que você pensa que isso seja sinal do quê? da idade mesmo. Sign of the age. Sign of the age. I was at with a little 2-year-old child, a little girl recently, and her parents had given her some balloons. Eu estava com uma menina de 2 anos aproximadamente e os seus pais haviam dado a ela alguns balões. But she was in a bad mood. Mas ela estava de mau humor. She was, I don't know, hungry, or she wasn't getting enough attention. Talvez ela estivesse com fome ou talvez não estivesse recebendo suficiente atenção. But this is another characteristic of that age. They need a lot of attention. Essa é outra característica dessa idade. Elas precisam de muita atenção. Né? They like to perform. Elas gostam de se apresentar. To go out in the middle of the room and start dancing. Ficar no meio da sala e ficar dançando. Look at me. Olhem para mim. So this little girl, her parents gave her the balloons, but she didn't want the balloons. E então essa menina ganhou os balões dos pais, mas ela não queria os balões. So I took one of the balloons from her chair. Então eu peguei um dos balões da cadeira dela. And she started screaming, "Emil, Emil!" E ela começou a gritar, é meu, é meu. So the ego develops at about this age. O ego se desenvolve ao redor dessa idade. And it is the structure of the psychic structure that allows individuation, separation to take place. Trata-se da estrutura psíquica que permite que a individuação e a separação aconteçam. So we need the ego in order to develop. Assim, necessitamos do ego de modo a nos desenvolvermos. But it's painful. Mas é doloroso. And the parents, probably more than anybody else, are capable of loving
the child or the adolescent through these difficult phases. E talvez os pais, mais do que quaisquer outros, sejam as pessoas que são capazes de amar essas crianças ou esses adolescentes durante essas fases. Takes on an even more violent element when they get to 13 or 15. Becomes more aggressive. Assim, esse desenvolvimento do ego se torna ainda mais agressivo ao redor de 12 ou 13 anos de idade. It must be wonderful to have children. Deve ser maravilhoso ter filhos. But I asked the Dalai Lama once, do you regret not having, family, children? Então, mais uma vez eu perguntei para o Dalai Lama se ele se arrependia de não ter tido uma família e filhos. He said, no. Many problems. Ele disse que não, muitos problemas. Anyway, so here we hit the wall of the ego. De todo modo, nesse ponto nós nos defrontamos com essa grossa parede do ego. And if we're of a certain age, and of course this ego has had a lot of time to develop. E se nós tivermos uma determinada idade, é claro que esse ego terá tido muito tempo para se desenvolver. We have put a lot of bricks in this wall. Nós teremos colocado muitos tijolos nessa parede. Ego has become not only a way of of becoming an individual, but also a way of protecting ourselves, and also often a prison that we can't get out of. O ego poderá ter se tornado não apenas um agente de proteção, mas poderá ter se tornado inclusive um aprisionamento. So here we seem to reach a kind of limit. Então aqui nós temos a impressão de ter chegado a um tipo de limite. We'd like to go all the way into complete freedom. Nós gostaríamos de ir percorrer o caminho todo até a completa liberdade. And into union, but we feel blocked. E a união, mas nós nos sentimos bloqueados. So here we just have to wait patiently. E então aqui a única coisa que temos a fazer é esperar pacientemente. Now we begin to listen to the mantra. E começamos então a ouvir o mantra. Ouvir. Ouvir. Okay. So now, because we're listening to the mantra with pure and deep attention, the work is taking us deeper. Então, nesse ponto, por estarmos começando a ouvir o mantra com mais atenção, ele nos leva a uma profundeza ainda maior. And then one day a brick falls out of the wall. E então, certo dia, um dos tijolos cairá da parede. And we can see, we just get a glimpse of what it is like to be free from the ego. E então nós teremos um vislumbre do que é estarmos livres do ego. So maybe a brick of fear falls out of the wall. Talvez um tijolo do medo caia da parede. And then one day we realize, I'm not as frightened about this or that as I was before. Então, um dia nos daremos conta de que, eu não estou mais com tanto medo daquilo que eu tinha medo antes. Or somebody tells you, you're much more peaceful in stressful situations than you used to be.
Ou alguém te dirá, você sabe, você se apresenta de uma maneira muito mais pacífica quando confrontado com situações de estresse do que você costumava. So you remember what Origen says? It reduces, meditation reduces sin. Então você lembra o que Orígenes disse? A meditação reduz o pecado. So the ego becomes a little smaller and a little more healthy. Dessa maneira, o ego se torna um pouco menor e um pouco mais saudável. And then, one day, E então, um dia, in a way that we cannot maybe measure, talvez de uma maneira que nós não consigamos mensurar, in God's own time, no devido tempo de Deus, the wall opens. a parede se abrirá. I've lost this. I don't know. And now we begin to breathe the air of the Spirit. E aqui começamos a respirar o ar do Espírito. John Lane says that at this frontier of our identity, we meet a guide. John Main nos diz que nessa fronteira de nossa identidade encontramos uma pessoa, Jesus. And we recognize him. E nós o reconhecemos. We go with him, in him, and through him, in the Spirit, to the Father. Vamos nele, com ele e através dele, no Espírito, em direção ao Pai. And in the Spirit, the journey becomes a journey of infinite expansion. E no Espírito, a jornada se torna uma jornada de expansão infinita. On this side of the wall, we experience the sadness of existence. Naquele primeiro lado da parede, nós experimentávamos a tristeza de nossa existência. On this side, we experience the joy of being. Nesse novo lado da parede, experimentamos a alegria de viver. Now, all of these levels of consciousness, of course, are still operating. É claro que todos esses níveis de consciência estarão ainda funcionando. But they now become more integrated, more harmonized. Porém, nesse ponto, eles já estarão mais integrados, mais harmônicos entre si. We still are distracted, but less distracted. Também ainda estaremos distraídos, porém menos distraídos. We still have wounds that need to be healed, but we know that the healing process is happening. Ainda teremos feridas a serem curadas, mas saberemos que o processo de cura já está acontecendo. We know that we still have an ego, Nós ainda temos um ego, but the ego is now more of a servant than a master. mas nesse ponto o ego já será mais um servo do que um mestre. So we become more free and free to love. Desse modo nos tornaremos mais livres e livres para amar. And at the deepest level, E no nível mais profundo, we experience the mystery of our faith, experienciamos o mistério de nossa fé. the life of God, the life of the Trinity. A vida de Deus, a vida da Trindade. And I'm not saying we see visions and hear messages. Eu não estou dizendo com isso que nós teremos visões ou ouviremos mensagens. You're more likely to hear visions and see visions and hear messages up here. É mais provável que a gente veja visões e ouça mensagens naquele nível mais distraído. So if you see any visions, ignore them. Portanto, se você tiver qualquer visão, apenas ignore-a. But here, you will be actually tasting, experiencing the life of the Spirit. Mas nesse ponto você estará verdadeiramente experienciando a vida do Espírito. And at times,
the mantra will lead you into complete silence. E em determinados momentos o mantra te levará a um completo silêncio, So the mantra disappears. onde o mantra desaparece. But just be careful. Mas tome cuidado. If you're meditating, sometimes you may experience a very calm, clear mind. Quando você medita, talvez às vezes você possa experienciar uma mente muito calma e clara. And like the sky with no clouds at all. Como um céu sem nenhum tipo de nuvem. And so you notice this. E você se dá conta disso. And you say, oh, this is nice. E você então diz para si mesmo, oh, isso é muito bom, This is interesting. isso é interessante, This is very peaceful. isso é muito pacífico, I have no thoughts, não tenho pensamentos, no distractions. nenhuma distração. But Mas, what? o quê? Go in? Verdade. You're dead. Well, we don't know what it's like to be dead. Não sabemos como é estar morto. They say it takes dead people time to realize that they're dead. Disse por aí que leva algum tempo para que as pessoas se deem conta de estarem mortas. Maybe we're all dead and we don't know. Talvez todos nós estejamos mortos e ainda não saibamos. No. So, the thought, I have no thoughts, is a thought. Não, o que eu estou querendo ressaltar é que o pensamento de que eu não tenho nenhum pensamento é um pensamento. So this is the reason that we say, continue to say the mantra until you can no longer say it. Essa é a razão pela qual nós continuamos a dizer que você deve continuar a repetir o mantra até que não consiga mais. It's like listening to this sound. Como ouvir esse som. Good. Now I can't hear it. Agora eu não consigo mais ouvir. But we keep listening to the mantra continuously. Mas nós continuamos a ouvir o mantra continuamente. And by choosing to do that, E através da escolha de fazer isso, we are becoming poor in spirit, nós estamos nos tornando pobres em espírito and we are handing over control to God. e estamos entregando o controle a Deus. Jesus said we must leave self behind. Jesus nos diz, nós devemos abandonar o ego. Well, this is a very simple and direct way of doing it. Essa é uma maneira muito simples e direta de fazer isso. Now, I mentioned that at this level of our journey, we meet Jesus in a new way. Eu disse que nesse nível da jornada nós encontramos Jesus de uma maneira diferente. Our faith actually becomes stronger, more personal. Nossa fé se torna, na verdade, mais forte por ser mais pessoal. Now, of course, we know Jesus up here in our very distracted mind. É claro que conhecemos Jesus no primeiro nível da mente muito distraída. But it's like knowing that Jesus is there in a crowd. Mas é como se nós soubéssemos que Jesus está por aí no meio da população. And his voice is often overwhelmed by the noise of the crowd, of our thoughts. E como se a sua voz fosse frequentemente sobrepujada pelo nível de ruído dos nossos pensamentos. And we know Jesus here in the deep healing of our lives. E nós conhecemos Jesus também aí, nesse mais profundo And
nível da nossa Jesus vida. says to take up your cross every day, and that's like the cross of our ego. So he's there with us, even here. E Jesus nos diz: tome sua cruz todos os dias. Então é como se ele estivesse nos dizendo: leve o seu ego com você todos os dias. E nós sabemos que ele está aí também quando encontramos a parede do ego. In this level, there is a different quality to the relationship. Mas nesse nível chegamos a um diferente nível de qualidade do relacionamento. So this is like the moment in the Gospel of John after Jesus has been buried in the garden. Isto é similar àquele momento do Evangelho de Jesus segundo São João, onde Jesus acabou de ser enterrado. And Mary of Magdala comes alone to the grave. E Maria Madalena chega sozinha à tumba And she finds the tomb is empty. e se dá conta que a tumba está vazia. And she is devastated by grief and loss. E fica devastada por luto e perda. And they've even taken the body away. E eles até levaram o corpo embora. And then she sees Jesus, E então ela vê Jesus, but she thinks he is the gardener. mas ela pensa que ele é um jardineiro. And Jesus says to her, "Woman, why are you weeping?" E Jesus diz a ela: mulher, por que choras? But she still doesn't recognize him. E ela ainda não o reconhece. Her grief has overwhelmed her. O luto tomou conta dela. And then she says, still thinking that he's the gardener, okay. E ela ainda pensando que ele é o jardineiro. If you have taken his body away, please tell me, tell me where he is. Diz a ele: se você levou o corpo embora, por favor, me diga onde ele está. And then Jesus says to her, Mary. E então Jesus diz a ela: Maria. And she replies, Rabboni, Master. E ela responde: Rabuni, mestre. So what happens in that space between him saying Mary and her responding, showing that she has now recognized him? E então, o que é que acontece nesse espaço de tempo entre a hora que ele disse Maria e a hora que ela responde Rabuni, mestre, mostrando que ela o reconheceu? This is a very small moment in time, but it is an eternity. É um mundo muito curto em termos de tempo, mas também é uma eternidade. And what happens in that space? E o que acontece nesse espaço de tempo? Well, that's our spiritual journey, Essa é a nossa jornada espiritual, which we cannot really measure. que não conseguimos, na verdade, mensurar de nenhuma maneira. But one thing we could say is that at that instant, when Jesus said Mary, she knew that she was known. Mas nesse instante em que Jesus disse Maria, ela soube que ela era conhecida. And when we know that we are known, we know ourselves. E quando nos damos conta de que somos conhecidos, então nos conhecemos. And when we know ourselves, we know God. Quando nos conhecemos, conhecemos a Deus. But she was touched by this recognition.
ela foi tocada por esse reconhecimento. in the deepest center of her being. No mais profundo centro de seu ser. And then her natural impulse seems to have been to keep him there. Então, seu impulso natural parece ter sido o de segurá-lo. Okay, now I find you, I'm not going to let you go. Agora que eu o encontrei, não vou te deixar mais ir embora. It's a natural possessive instinct, even among in romantic love too, isn't it? É um instinto de possessão natural que experimentamos até mesmo no amor romântico, não é mesmo? And Jesus says, "Do not cling to me." E Jesus diz a ela, não se agarre a mim. So, what is Mary's response to this experience? Então, qual é a resposta de Maria a essa experiência? What does she do immediately after this? O que é que ela fez imediatamente depois disso? She goes to tell the apostles. Ela vai contar a boa nova aos apóstolos. Of course, and being men, they don't believe her. E é claro que, por serem homens, eles não acreditaram nela. Silly woman. Uma mulher tola. Tolinha. It's interesting that the resurrection is first revealed to women. É interessante que a ressurreição foi revelada primeiro à mulher. We might say to that part of us which has this quality of receptivity and capacity to listen. Podemos dizer que é essa parte de nós que tem essa receptividade, essa capacidade de ouvir. It's not a gender issue, really. Na realidade, não se trata de assunto de gênero. It's probably more to do with the two hemispheres of the brain. Talvez tenha mais a ver com os dois hemisférios do cérebro. So, we see a similar story when the two disciples are on the road to Emmaus. Vemos outra história similar quando os dois discípulos estão no caminho de Emaús. They are also sad and frightened. Também estão tristes e amedrontados. They're running away. Estão fugindo. They're talking about Jesus. Estão conversando acerca de Jesus. And then suddenly Jesus is there walking with them. E de repente Jesus está lá, caminhando junto com eles. And he asks them another question. Do you remember what that question is? E eles lhe fazem uma outra pergunta. Vocês lembram qual a pergunta que eles fazem? Ou ele faz, né? He asks it. Jesus faz uma pergunta a eles. Vocês lembram a pergunta que Jesus faz a eles? Vocês são Jesus para os responsáveis. Não, vocês estão vivos. Você ouviu? Um pouco mais alto, por favor. Oi? Para onde vocês estão indo? Where are you going? No, not quite. Well, kind of. What are you talking about? Do que vocês estão falando? Yeah. And then they say, well, we're talking about the big news. Claro, eles dizem, estamos falando das grandes notícias. You know, the president of the Congress has just got into trouble. O presidente do Congresso foi preso. This is the headline of the day. Essa é a manchete do dia. So, and he joins them. He enters into their conversation. E ele se junta a eles e entra na conversa. And he opens the scriptures to them. E abre as escrituras para eles. They still don't recognize him. Eles ainda não o reconhecem. But their hearts are burning within them. Mas os seus corações estão em chamas. Their heads don't recognize him, but their hearts are experiencing him.
as cabeças deles não o reconhecem, mas os corações deles o estão sentindo. So they get to the inn, the restaurant, and they ask him to stay with them. E eles entram na estalagem e pedem a ele que fique com eles. And what if they hadn't asked him? E o que aconteceria se eles não tivessem pedido? What would have happened O que teria acontecido? if he had walked on and left them? Se ele tivesse continuado a caminhar deixando-os? Well, probably, we don't know. Probably they would have continued talking about him. Não sabemos, mas provavelmente eles teriam continuado a falar acerca dele. But they did ask him. Mas eles pediram para ele. And that's a moment of growth. E esse é o momento de crescimento, It's a decision. de decisão, It's a commitment. de compromisso. It's the kind of commitment we make in our spiritual journey. O tipo de compromisso que fazemos em nossa jornada espiritual. We don't know exactly why we're doing it, Não sabemos exatamente por que estamos fazendo isso, but our heart tells us to do it. mas nosso coração nos diz para fazermos isso. So then they're sitting with him. Então eles estão sentados com ele He breaks the bread, e ele parte o pão. and they recognize him. E então eles o reconhecem. The mind and the heart become one. A mente e o coração se integram. And then what happens? E então o que acontece? He's beamed back. He's beamed away, Ele desaparece. Ele é levado de volta. like in Star Trek. Tal como na Jornada nas Estrelas. Beam me up. Como é que era o termo que usavam no Jornada nas Estrelas? So, what would you imagine that they would feel, or you would feel, when they recognize him, and everything becomes clear, and then he's no longer there? Então, imagine como é que eles devem ter se sentido quando o reconheceram, sabendo que ele estava lá, e de repente ele não está mais lá. What would you imagine he would feel? O que você imagina que teriam sentido? Eles tocaram o eterno. They touched the eternal. They had touched the eternal, Eles and then tinham tocado o eterno, Tocaram o eterno na história. a provisory experience, Yeah. the eternal in history. so again, exactly. So Exatamente. again, we cannot possess him. Repetindo, algo que não podemos possuir. The ego cannot possess him. O ego não pode possuir a ele. That's what the church has to rediscover every day. É isso o que a igreja precisa redescobrir todos os dias. We recognize him, but we cannot possess him. Nós o reconhecemos, mas não podemos possuí-lo. And if we try to possess him, we lose him. E se tentamos possuí-lo, o perdemos. But so what do the disciples do? Então, o que é que aqueles discípulos fazem? Não entendi, gente. Contar a experiência. Eles voltam para contar a experiência. Contar a experiência. They go back to tell the story. And before that, E antes disso, they have coffee. antes disso eles tiveram um cafezinho. Né?